Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família, nesse dia, no nome poderoso de Jesus. Com o amor do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor esteja te alcançando. Queridos, sou o pastor Marcelo Henrique, você já deve me conhecer. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para levar até você uma palavra de Deus. Palavra essa que de alguma forma possa abençoar a sua vida no nome poderosíssimo de Jesus. Você que tem acompanhado o trabalho do pastor Marcelo, ou talvez você que conhece o pastor Marcelo, sabe que eu nunca fui de debater religião, eu nunca fui de discutir religião, nunca fui de debater e discutir teologia. Mas hoje se faz importante eu trazer um texto para elucidar algumas pessoas, alguns chamados ministros, pastores, que têm deturpado de forma assustadora a palavra de Deus. Homens e mulheres que têm anunciado um falso evangelho. Eu quero trazer uma espécie de resposta às mensagens que têm sido pregadas pelas igrejas neopentecostais e pelos chamados coaches, em especial a esses chamados coaches que têm pregado mensagens do tipo: você não precisa passar por luta, você não vai passar por luta, por provação, afinal de contas, Deus te ama tanto que chegou a entregar o filho dele por você, Deus precisa de você, sem você ele não seria Deus. São mensagens absurdas que têm sido pregadas, mensagens sem nenhum respaldo bíblico, mensagens que têm assustado, deturpado a palavra, mensagens que têm sido pregadas nas igrejas neopentecostais, dizendo: olha, se você está passando por luta, se você está passando por provação, só tem duas respostas. Ou você está em pecado, então Satanás está agindo na sua vida. E eu separei um texto especial para poder elucidar, para poder abrir a mente desses que têm pregado esse falso evangelho e desses que têm ouvido, que têm acreditado, que têm aceitado. Bem, o texto está no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, diz o seguinte: quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passardes pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, verso 2. Eu quero começar a elucidar essa resposta aos chamados coaches. O texto diz, o profeta Isaías, usado por Deus, está dizendo: quando passardes. Ele não está falando assim: olha, se você passar, por acaso você vier a passar, quem sabe você vai passar. Não, ele está falando quando passardes, ou seja, você vai passar. Você vai passar sim por lutas, você vai passar sim por provação, você vai passar sim por dificuldades. É a Bíblia, é uma afirmação. Se você for ler o restante da Bíblia, outros textos, você vai ouvir falando Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. Você vai ver Tiago dizendo: tende por gozo por passardes por provação. O próprio Tiago diz em Tiago 1,12: bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. A provação faz parte da nossa vida. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, para justos e para injustos. Então, faz parte do nosso ser, faz parte da nossa vida. Mas o texto está dizendo: quando passares, nós vamos passar, não vamos sucumbir na aprovação. Ela vai vir, mas nós vamos passar. Então, a primeira resposta é para esses chamados coaches, que dizem que nós não vamos passar a provação, que Deus não vai nos permitir passar a provação. É interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: Deus não nos dá provação que nós não possamos suportar. Junto com a provação, ele dá o escape. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus
vai nos dar provação. Como é que esses homens podem pregar e dizer que não tem, que não vai haver provação, porque Deus precisa de nós? E a segunda resposta é para os chamados neopentecostais, os pastores, presbíteros, os ministros das igrejas neopentecostais, que têm destruído a palavra de Deus, dizendo que se o crente está passando por provação, ou ele está em pecado, ou é Satanás. E eu quero usar outro texto para poder refutar a ideia desses homens. Primeiro, todo mundo conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que foram colocados dentro da fornalha de fogo, que foram jogados dentro da fornalha de fogo por Nabucodonosor. E eles não foram jogados ali porque não tinham fé. Eles não foram jogados ali porque estavam em pecado. Eles não foram jogados ali por Satanás. Eles foram colocados ali porque eles não quiseram dobrar-se diante da estátua que Nabucodonosor tinha feito. E é interessante que o rei Nabucodonosor, olhando para aqueles 3 jovens dentro da fornalha, ele vê uma outra pessoa. E ele chama os seus príncipes, os seus companheiros e diz: espera aí, nós não jogamos 3? Eles dizem: sim, ó rei, jogamos 3, mas eu estou vendo 4. Sabe por quê? Deus, ele pode nos livrar da provação? Pode. Ele podia livrar aqueles 3 da fornalha? Com certeza podia. Mas ele escolheu livrar os 3 na fornalha, dentro da fornalha. Ele resolveu mostrar para aquele povo o seu tamanho do seu poder, livrando aqueles jovens dentro da fornalha, dentro do fogo. Nós também temos o texto de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões também, não porque não tinha fé, também não foi jogado ali por Satanás, não. Ele foi jogado na cova dos leões porque ele orava 3 vezes ao dia, porque ele tinha muita fé em Deus. Ele foi jogado na cova dos leões porque saiu um decreto que não poderia clamar a outro Deus, e ele continuou clamando. E mais uma vez, Deus agiu. Não impediu que ele fosse jogado na cova dos leões, mas tapou a boca dos leões. Deus deu ele a vitória dentro da cova. Então, eu quero deixar a dica, eu quero deixar a lição para você, irmão, para você, irmã, que tem acompanhado esses coaches, que tem frequentado essas igrejas neopentecostais, que tem dado crédito a esses falsos profetas. A Bíblia, ela é muito clara nos seus textos, principalmente nesse que nós acabamos de ler. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, porque Deus está contigo. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar, porque o Senhor está contigo. A luta vai vir, a provação vai vir, mas você vai vencê-la, porque o Senhor sempre, sempre estará contigo. Quero deixar um desafio para você. Sempre que você ouvir algum pregador, alguma mensagem, como você está ouvindo aqui, agora o pastor Marcelo pregar, pegue a sua Bíblia, busque as referências, vê se realmente o que tem sido falado é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Fica a dica para você nessa manhã. Antes de encerrar o vídeo, eu quero mais uma vez fazer os meus pedidos de praxe. Primeiro eu quero agradecer a você que tem participado desse trabalho, você que tem comentado, você que se inscreveu, que levou outras pessoas a se inscrever, você que deixou o seu like, muito, muito obrigado. Continue participando, irmãos. Continue participando, continue fazendo parte desse trabalho. Eu preciso muito da sua ajuda. Então, continue aí comentando, compartilhando, leve outras pessoas a se inscrever e não deixe de dar o like. Amém? Que Deus possa abençoar o dia de vocês grandemente, poderosamente. Até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus permitir.